Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. Temos a grata satisfação de receber o engenheiro Marco Amigo, presidente do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Vamos conversar sobre alguns problemas, dentro de instantes. Mas, meu caro presidente, já se vão alguns meses que nós nos encontramos aqui debatendo alguns problemas, ouvindo a sua opinião, inclusive sobre a sua presidência, o seu trabalho. E de lá para cá algumas coisas já ocorreram, me parece até no contexto de eleição de novos administradores em municípios. Assim, de uma forma genérica, qual é a sua impressão com essa mudança que houve da eleição, com novos prefeitos, as ideias e como realmente essa coisa está se comportando? Doutor Luiz, quero antes de mais nada agradecer o convite que foi feito ao Conselho e a mim para aqui participar de novo de um encontro marcado, e é com satisfação que eu estou aqui. Eu gostaria de dizer, doutor Luiz, que o momento de renovação é sempre um momento importante, porque ele traz muitas expectativas para a população. Nós já vemos, dentro dessas transformações, não só por conta das pressões sociais, mas das necessidades que estão às vistas de todos nós, que as cidades elas começam a mudar. Existem obrigações que são patentes, mas também existem imposições legais que estão fazendo com que municípios promovam mudanças já de última hora, mas necessárias. Um exemplo é o que está acontecendo por força da Lei 11.445, que é a Lei de Saneamento, né, de 2007, e que exige que os municípios até o ano que vem apresentem seus planos de saneamento. Essas modificações elas vão levar a que os municípios tenham direito a concorrer aos recursos federais ou não. Então, é claro que os senhores prefeitos estão tentando correr o máximo para atender essas demandas. Agora, me diga uma coisa, exatamente desse viés, digamos, o CREA já foi convocado, chamado para que fizesse uma orientação dentro desse planejamento? O Conselho ele tem sido convocado em todo o Estado para prestar informações sobre esse processo, né? Então, já estive em Brumado, já estive em Barreiras, já estive em Senhor do Bonfim, conversando com prefeituras e consórcios de prefeituras por conta das dificuldades que eles estão encontrando na edição desses planos, né? E o Conselho também tem contato com a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, buscando auxiliar as prefeituras na execução desses planos municipais de saneamento básico. Acho que isso é natural, né? Porque o Conselho é um conselho de engenharia e agronomia, congrega muitas profissões e, naturalmente, no nosso grupo de profissionais, nós temos muitas competências que são necessárias à edição desses planos. Eu estou lhe fazendo essa pergunta pelo seguinte fato, porque na ânsia desse administrador que chega para poder realizar essa sua administração, ele acha, por exemplo, que teria necessidade de se valorizar do Conselho, porque me parece que é o órgão que pode dar essa sustentação, e por isso
procura fazer um contato ou pedir esse auxílio. E, digamos, qual foi o percentual desses municípios que procurou exatamente o CREA? O percentual é muito baixo. O percentual é muito baixo. Eu diria que dos nossos 417 municípios baianos, né, 1/10 desses municípios procuraram o Conselho para tratar da questão. Mas, de qualquer forma, por conta dessa procura, nós estamos buscando atender, dentro da nossa competência, a esse chamamento. Nós sabemos que é da política utilizar esses contatos, muitas vezes, de acordo com interesses momentâneos. Mas o Conselho também é constituído por entes políticos, né? Nós todos somos entes políticos. E o Conselho, logicamente, ele deixa muito claro em todos os seus contatos que essa responsabilidade não é do Conselho, é do município e daquele que foi legitimamente eleito para fazer essas transformações. O Conselho não vai tomar a si a responsabilidade que é do prefeito, né? Então, ao contrário, mas num chamamento de primeira hora, é claro, o Conselho estará a postos para apontar possíveis soluções, mas nós não fazemos projetos, nós não fazemos trabalhos que são do quadro técnico do município, de cada município. Então, nós temos essa preocupação também, doutor Luiz, e nós procuramos nos escudar de sermos utilizados nessa direção. E eu diria até que nos contatos que tivemos, essa foi uma minoria, não foi a maioria. Isso é uma boa notícia, não é? Eu estou lhe fazendo essa pergunta porque, embora como você tão bem disse, com muita propriedade, quer dizer, não é uma responsabilidade de vocês, mas, inegavelmente, é um auxílio muito grande que vocês propiciam a esses municípios, aos prefeitos, aos seus administradores, na minha ótica. É verdade. Num contato recente, isso que o senhor colocou, foi até muito interessante, né? Alguns vereadores, alguns prefeitos perguntaram se o Conselho faria os planos. Eu, de pronto, falei, não, o Conselho não tem essa competência. Na realidade, é necessário que a Prefeitura, os consórcios, contratem profissionais dos seus quadros para que executem esse trabalho. Agora, logicamente, nós estamos aqui para dar as orientações gerais de forma a facilitar esse entendimento. Isso é diferente do projeto que nós temos com a FUNASA, né? Sim. A FUNASA nos pediu para, junto com as prefeituras, editar, né, fazer esses planos, dar suporte técnico a esses planos municipais, e nós vamos dar suporte técnico, não o Conselho, mas nós vamos oportunamente, no futuro bem próximo, nós vamos contratar profissionais para que esses profissionais façam esse trabalho, né, tudo dentro da mais completa normalidade. Agora, eu ia lhe fazer uma pergunta exatamente dentro dessa história da FUNASA, não é? Qual é a sua vivência, digamos assim, e a sua experiência com a FUNASA no atendimento desses projetos que vão lá para a FUNASA? Eu, na realidade, eu não tenho vivência pessoal, nem experiência nesse projeto. No ano passado, nós tivemos um contato com o presidente Gilson, da FUNASA, e ele nos apresentou uma proposta de, junto com os municípios, resolver um problema que é gravíssimo. Porque, senhores, se os municípios baianos não apresentarem esses planos para o governo federal até agosto do ano que vem é logo ali, eles não vão ter acesso a 508 bilhões de reais do governo federal para a área de saneamento. Isso é uma verdadeira catástrofe. Então, tomando conhecimento disso, então nós resolvemos auxiliar nesse projeto, porque nós entendemos que capacitar os municípios para conseguir trazer parte desses 508 bilhões para o nosso Estado e para os nossos municípios carentes, os senhores sabem que mais da metade dos nossos municípios dependem quase exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios, né? Então, se esse contato for cortado, esses municípios vão sobreviver como? Então,
nós encontramos nisso não só uma oportunidade, mas uma necessidade de sobrevivência dos nossos municípios. 4 milhões de habitantes estão no interior do estado, na zona rural. E a maior população rural do Brasil está aqui na Bahia. 4 milhões de habitantes. Então nós achamos que isso era uma oportunidade única e, independente dos resultados anteriores com relação ao processo, achamos que o risco vale o esforço de levar o saneamento a mais de 4 milhões de habitantes. Na realidade, o projeto atinge toda a população baiana, não só a rural, mas a rural e urbana. Então, realmente eu tenho visto muitas reclamações com relação à Funasa, mas com relação a esse projeto, que é como falei, um projeto de parceria, nós temos certeza que todos os agentes vão não só acompanhar, como primar por obter os resultados. O Ministério Público é nosso parceiro nesse projeto. Então, ele logicamente vai estar ali acompanhando cada momento do projeto para que ele seja plenamente executado. Então, essa é uma parceria sempre desejada, né? Quem é que não quer o Ministério Público ao seu lado? Então, nós, ao lado com o Ministério Público nessa empreitada, temos certeza que vamos chegar a bom porto. Eu ia lhe perguntar, motivado por isso, qual é o sentimento desse administrador ao receber essa oportunidade de fazer um trabalho em seu município? Isto é, de andar, correr, para não deixar o tempo se escoar e ele não entrar com o seu projeto para executar. O que está acontecendo? Isso é uma experiência riquíssima, sabe? Porque nós encontramos de tudo. Existem ainda prefeitos que não estão percebendo a urgência dessa situação e quão importante é resolver isso. Apesar do trabalho da UPB, né, e diferentes órgãos, da publicidade que se dá em relação ao tema, mas alguns estão ausentes com relação a isso. Isso é gravíssimo. Em compensação, outros estão realmente esperançosos e querem que a gente toque o projeto de imediato. Acontece que entre a vontade e a realização existe um pequeno detalhe, né? O Conselho não tem condições de tocar o projeto em 417 municípios. Então, existe um grupo de 50 municípios que serão os 50 municípios iniciais em que nós faremos o projeto. Esses 50 não cabe ao Conselho selecionar. Vai ser uma seleção pública, definida por critérios transparentes, acompanhado também pelo Ministério Público. Enfim, então existe uma ansiedade para saber quem são esses 50. Ansiedade que nós também temos, porque quanto mais rápido soubermos, mais rápido começaremos o trabalho, né? Mas aí, por que o Conselho não entende que isso seja seu interesse escolher os 417 municípios? Além disso, ter uma discussão política muito forte, o Conselho é um Conselho estadual. Qual é o município baiano que o CREA iria escolher entre os 417? Para eu escolher um, eu teria que deixar o outro de lado. E o Conselho não quer deixar nenhum dos 417 de lado. Então, essa é uma tarefa que eu prefiro recusar. Caberá à Funasa, através do processo de seleção pública, escolher esses municípios e nós vamos executar os municípios que forem selecionados. É mais cômodo para nós. Agora, você falou do negócio por curiosidade, né? Só para minha curiosidade. Eu, às vezes, faço algumas perguntas visando também a curiosidade dos nossos telespectadores, claro, né? Porque senão o programa perde a finalidade. Não é? No caso do Ministério Público, essa atuação dele realmente quando o processo já ocorreu, digamos, no sentido da feitura do projeto, e que a Funasa liberou, e aí é que eles acompanham, porque não sei qual seria a participação a priori do Ministério Público nesse contexto. Sim. Na realidade, não só o Ministério Público, mas muitos agentes da sociedade trabalharam em todo esse processo. Esse planejamento não é do Conselho de Engenharia. Então, a Embasa, a AGERSA, o próprio Ministério Público,
o Tribunal de Contas da União, muitos órgãos, a Universidade Federal da Bahia, a UNEB. Então, muitos professores trabalharam na preparação desse planejamento para que a gente possa, dentro de pouco tempo, executar esse planejamento. E como o Ministério Público entrou? Desde o início, acompanhando a proposta, dando suas opiniões com relação à execução da proposta e, logicamente, agora no ponto de execução, ele, é claro, não terá um papel de executor do plano, mas ele vai acompanhar. Porque ao Ministério Público interessa que todas as partes envolvidas, o CREA, inclusive, execute o seu papel plenamente. Então, no acordo entre FUNASA e o CREA, junto com os municípios, o Tribunal de Contas vai acompanhar se o produto vai ser entregue, né? Então, o plano, ele vai cobrar todos nós. Mas a cobrança é uma coisa boa, é uma coisa maravilhosa, porque nós todos temos que ter meta, né? Temos que saber o que vamos fazer, em que prazo vamos fazer aquilo. Então isso daí eu considero o Ministério Público um cimento que liga todas essas partes, né? Ele vai acompanhar a execução do plano de forma autônoma, né? Acompanhando por todos nós executores o que cada um está fazendo para o bem da nossa população. Não, porque a ideia que eu, por exemplo, tenho é exatamente dele verificar se esses recursos realmente estão sendo aplicados, né? Porque para que não haja desvios, e ninguém é melhor do que o Ministério Público hoje para poder verificar, e a gente tem assistido sempre através dos meios de comunicação essa atuação assim firme nesse contexto, né? E com isso traz essa condição. Agora, por curiosidade, assim, essa minha pergunta, Salvador é uma administração nova, como é que você está sentindo aí? O Salvador já está investindo bastante em sistema viário, né? Houve uma discussão preliminar com relação ao plano diretor, né? O PDDU e a LOUS, né? A Lei de Uso e Ordenamento do Solo Urbano, mas nós entendemos que essa etapa pode ser superada com a discussão do novo plano diretor. E muitas obras estão sendo discutidas. Eu não quero aqui nesse momento nem diminuir nem magnificar essas obras, mas elas devem ser discutidas dentro de uma visão de longo prazo. Então, a ocupação da orla, a ocupação de cada espaço da cidade e a construção de novos complexos viários, o próprio metrô e os BRTs, né, o seu trajeto, isso deve ser pensado com bastante cuidado, porque recentemente eu vi uma palestra do Dr. Henrique Peñalosa, ex-prefeito de Bogotá, e ele foi exatamente no ponto. Nós temos que pensar a cidade para todos, né? Foi assim que ele fez as intervenções em Bogotá, garantindo que a população tenha realmente acesso rápido a toda a cidade. E nós não podemos esperar diferente da nova administração. Então, existem algumas intervenções que estão sendo feitas na paralela, né, em outros pontos da cidade, na Barra também, algumas mudanças de sentido, de ruas, algumas ruas estão ficando com uma direção única. São aspectos importantes, mas são intervenções que elas têm que ser alinhadas com esse plano diretor que aponte a cidade do amanhã, né? Nós temos que ter um planejamento de longo prazo e o prefeito tem que se sentir responsável sempre pela execução de um plano que seja pensado por todos na direção desse bem comum. Acho que algumas intervenções já estavam previstas no PDD anterior e eram realmente necessárias, mas com relação a intervenções como a linha viva, a própria ponte com a sua integração à linha viva, esse pensamento ele deve ser mais detalhado, né? Eu estou construindo um texto que eu vou tratar sobre essa questão, é a questão das soluções e os problemas. Então, muitas soluções podem ser apresentadas para um dado problema, mas a primeira coisa que nós temos que saber é definir qual é o problema. Isso, inclusive, é da ciência, né? Qual é o problema real de Salvador? Quais são os problemas? Porque para o mesmo problema podemos ter várias soluções. E algumas soluções
apesar de serem tecnicamente possíveis de serem executadas, podem não ser as ideais. Então, a discussão ela precede a execução da solução, né? Então, temos que pensar qual é a melhor solução para depois executá-las. Mas eu acho que, pelo menos, começamos com obras de intervenção, porque a cidade já exigia isso. O soteropolitano realmente ele vai se sentir perturbado, porque é impossível intervir no tecido urbano sem que nós sejamos prejudicados. Isso sempre acontecerá. Uma obra nova traz sempre no início um novo sofrimento. E nós esperamos que, se ela esteja alinhada com o projeto geral, a gente tenha uma solução definitiva. Agora me diga uma coisa, dentro disso, mais ou menos que você falou, eu acho até que concorre para uma avaliação desse processo. Eu estava me lembrando dessa história do recadastramento. O que é que a sua impressão desse recadastramento, a sua opinião, porque afinal de contas você tem uma vivência muito grande disso. Doutor Luiz, agradeço. Né? Na verdade, o recadastramento em si é uma necessidade de qualquer administração. Ele em si ele não é um mal, é uma coisa boa. Nós precisamos não só saber aonde moram os baianos, né? Onde moram, mas saber exatamente quanto eles ocupam do seu terreno, se aquela ocupação é adequada. Porque quando nós olhamos Salvador como um todo, nós vemos uma desigualdade muito grande, né? Então existem pessoas que moram muito bem, outras que moram muito mal, e alguns problemas todos nós sofremos. Então como é que nós intervimos nisso? Então uma das questões primárias é saber quem mora onde, e isso a prefeitura está fazendo. Esses dados eles poderão ser usados de diversas formas. Uma preocupação comum aos soteropolitanos é o aumento da carga de IPTU. Isso é menos um problema de engenharia e mais um problema financeiro. Mas, de qualquer forma, eu, como também soteropolitano, eu também me preocupo. Mas eu acho que todos os baianos, em especial os soteropolitanos, estão preocupados com um possível aumento da carga tributária. Com relação ao recadastramento, eu posso dizer que ele é uma boa coisa. Salvador precisa saber quantos somos, quem é o dono de cada terreno, cada lote, cada espaço, né? Ou seja, quem é responsável por aquele local. A partir daí, muitas medidas poderão ser tomadas. Isso vai ser base para a intervenção também nesses espaços, nessa construção de vias e novos acessos. Por fim, qualquer intervenção urbana vai afetar interesse. Então, algumas pessoas talvez tenham que ser relocadas. Quem é realmente o dono e quem é a pessoa que realmente vai ser indenizada no caso dessa relocação? Então, essas são informações que a prefeitura precisa. Mas não é essa a preocupação, repito, de todo o soteropolitano. O soteropolitano quer saber quanto vai pagar em 2014 pelo IPTU e em 2015 nos anos subsequentes. Eu espero pagar não muito mais do que eu estou pagando, mas eu estou disposto a pagar algo a mais para ter a cidade que nós desejamos. Na realidade, a coisa que todo baiano quer e todo soteropolitano deseja é ter a percepção de que aquilo que coloca de dinheiro é realmente aplicado naquilo que ele deseja para a cidade. Então, se nós tivermos ruas melhores, se nós tivermos transporte coletivo mais eficiente, que é o destino, viu, senhores e senhoras? Nós vamos ter que nos habituar a usar o transporte coletivo. O soteropolitano é muito resistente a isso, mas as grandes cidades vivem assim, né? As pessoas vivem assim nas grandes cidades, usam o transporte público e o transporte público é de qualidade. Então nós precisamos de um transporte público de qualidade e uma cidade bonita, porque nós todos queremos viver numa cidade bonita. Eu queria lhe dizer até, outro dia eu entrevistei um profissional de direito dessa área de tributação e ele fez uma colocação que eu achei pertinente, não é? Exatamente, incluindo também isso que nós estamos falando, né? Você faz o cadastramento, você certamente vai visar aumento de alguma coisa, ou aqueles que não foram tributados vão ser tributados, sim, não é? Mas ele achou
de que não houve uma discussão nessa aprovação. Ele firmou muito de que aquilo foi aprovado assim muito rápido, não é? E poderia ter sido uma coisa mais discutida lá na Câmara dos Vereadores e tal, uma opinião dele, tributarista, né? Dessa coisa e tal. Agora, eu queria lhe perguntar, por curiosidade, porque vocês têm uma visão muito perfeita, digamos assim, nesse período sazonal que nós estamos saindo, não é? O que é que você achou, digamos, dos problemas que surgiram dessa chuva, de encosta, de alagamentos e tal, no seu sentido, como presidente do CREA, o que é que você achou dessa história? O que nós vemos no cenário nacional é que esses problemas perduram, não é só aqui, né? Nós vimos lá o problema das encostas no Rio de Janeiro, o noticiário nacional destacou isso bastante, as pessoas que saíram não foram relocadas e os problemas das encostas continuam. Então, nós vemos o seguinte, isso é um problema de política pública bem sedimentada. É impossível acreditar que problemas que são tão grandes e tão ligados às características de determinado local, como são as chuvas torrenciais que nós temos aqui em Salvador e as características do nosso solo e nosso relevo, né, é bastante acidentado. Então, essas intervenções elas têm que se dar com uma visão de longo prazo, sem descuidar do curto prazo. Então, os canais eles não se enchem do dia para a noite, mas o cuidado com os canais, né, e rios da nossa cidade, eles são cuidados permanentes, por conta que o represamento de água no nosso sistema de coleta de águas pluviais levará naturalmente alagamentos. A questão também da manutenção preventiva de vias, pontilhões, viadutos, isso é um trabalho de manutenção diária, né? E os problemas se repetem porque as causas não foram atacadas adequadamente. Então, o problema da ocupação irregular de encostas, Salvador, isso para se trabalhar essas encostas, nós vamos gastar o equivalente o preço de uma nova cidade, porque a maior parte da nossa população vive nessas encostas. Então, você adequar essas construções vai tomar muito recurso da União, do Estado e do município. Então, como fazer isso? É um planejamento de longo prazo, mas algumas intervenções são importantes e imediatas. A forma também com que as obras públicas são feitas, a qualidade das obras públicas. Nós estamos discutindo uma nova legislação que trata da qualidade na construção civil, a qualidade das obras públicas, e isso é importantíssimo no momento como esse, porque nós esperamos que o asfalto dure aquilo que se espera que ele dure. Nós esperamos que as calçadas durem aquilo que se espera que elas durem. Então, todos os equipamentos, sejam públicos ou privados, eles devem durar, porque foi pago para isso, né? Nós pagamos bem para que ele fosse bem executado. Eu queria dizer também que o cidadão, ele também é responsável em parte pelos problemas que nós vivemos. Então, o lixo, quando não acondicionado adequadamente, ele é levado por essas águas e entope as bocas de lobo, e isso leva a que nós tenhamos o alagamento de vários pontos na cidade. Então, nós temos que ser educados para isso, nos educar para isso. Um outro problema também que é importante, que as pessoas nem sempre veem, é que parte do caos urbano nós também somos responsáveis em uma outra direção. Por exemplo, as calçadas dos nossos edifícios. Se nós corremos a cidade toda, nós vamos ver que cerca de 90% das calçadas são inadequadas. E nós, moradores, nós proprietários, somos responsáveis por essas calçadas e devemos nos sentir responsáveis por isso. O problema não é ser responsável. A coisa mais importante é a pessoa se sentir responsável por algo, porque é isso que leva à ação. Ser responsabilizado é diferente de se sentir responsável. Então, o município ele tem muitas responsabilidades e ele não vai conseguir, nenhum governo municipal vai conseguir resolvê-lo em 4 anos. Mas
impensável que nós deixemos apenas ao município a execução desse serviço, porque a gente tem que acompanhar a execução desse serviço e exigir que eles sejam bem feitos. E nós também devemos exigir que o gestor ele mantenha o trabalho que o anterior fez. Nós não podemos deixar obras para fazermos outras obras. Então, a continuidade é a garantia que os nossos recursos vão ser bem cuidados também. Então, nós perdemos milhões, na realidade perdemos bilhões e bilhões de reais em obras inacabadas e em obras mal feitas. Nós devemos matar esses dois males que são um veneno da nossa sociedade. Suas colocações foram realmente muito boas. Agora, na minha impressão, como morador de Salvador, e eu pude observar, de grosso modo, não é, que no passado nós tínhamos mais dificuldade nesse período sazonal. A gente tinha mais acidentes. Eu achei que é a história da continuidade, né? Quando você realmente começa a fazer um trabalho, vem uma outra administração, e se essa outra administração não se preocupa nessa continuidade, a resposta é negativa. Eu tenho achado que melhoramos um pouco, porque não vimos assim aqueles deslizamentos tão grandes como no passado existia, né? Pelo menos isso. Agora, você frisou muito bem uma coisa que eu me lembrei aqui, da responsabilidade. E as puxadinhas que são dadas nas construções? Às vezes a pessoa faz, daqui a pouco faz uma puxadinha, faz isso. Qual é a sua ideia dessa puxadinha, doutor? Eu acho que isso aí é um problema social que tem múltiplos aspectos. Eu não posso diminuir a importância da necessidade de um indivíduo. Então, uma pessoa ela tem que resolver o problema dela de morada, ela tem que estar sob um teto, como todos nós, como as pessoas que estão nos vendo, né? E cada um de nós, isso é um direito constitucional, direito à habitação, mas a velocidade da sociedade é diferente das nossas necessidades. Se a gente tem direito à alimentação ou à habitação, ele tem que se dar no tempo de vida do ser humano. Então, por conta dessa baixa velocidade no nosso país, no nosso estado e no nosso município, as pessoas buscam resolver seus problemas ao seu modo. Eu acho que o estado ele perde, o município ele perde em dois momentos. Primeiro, no primeiro momento, quando ele permite que uma ocupação se dê de forma irregular em um determinado terreno, porque isso vai custar muito caro. Uma obra bem assentada, de acordo com o plano do zoneamento daquela área, ela tem um custo. Uma obra mal feita, muito mal feita, ela vai custar 3 vezes mais do que uma casa bem feita. Porque todas as linhas de serviço, fiação, esgoto, água potável, para chegar naquele ponto, normalmente vai ter que percorrer uns caminhos totalmente diferentes. Isso vai dificultar a montagem da malha de esgotos, vai dificultar o recolhimento de lixo, ou seja, todos os serviços eles vão ser mais difíceis e nós vamos pagar essa conta ao longo de muitos e muitos anos. Então, a construção mal feita e o puxadinho, eles são problemas resolvidos instantaneamente por parte do cidadão, mas são problemas sociais graves para ele e para todos os demais. Uma casa mal construída é um risco para a pessoa que nela habita. É um risco em múltiplas dimensões. Ela pode ruir, que é o mais óbvio, mas ela é uma fonte de doenças. Porque uma casa mal feita, ela vai ter infiltrações, ela não vai dar o isolamento que a pessoa dentro de uma casa e o conforto que uma casa precisa. Uma casa precisa de ar novo, o ar tem que entrar e tem que ser renovado, para que o ar viciado que está dentro da casa seja substituído. O sol tem que bater dentro da casa, porque o sol é um bactericida natural, está disponível aí, o sol bate e mata germes e bactérias.
uma parede mal feita e sem isolamento vai fazer com que a umidade passe e que o mofo se instale. E problemas respiratórios e outras doenças poderão advir disso. Então, o puxadinho, ele é uma péssima solução para um problema social. Por quê? Porque ela não resolve definitivamente o problema do cidadão. A pessoa tem que ter a habitação, ela tem o direito à habitação, mas habitação de qualidade. Então o Estado ele perde quando deixa essa ocupação se dar de forma errada e perde novamente quando ela não é bem feita, porque a pessoa vai ficar doente. Então é um custo social na área de saúde e na área de serviço. Muito dinheiro vai ser gasto com isso ainda no país. Essas suas considerações elas foram muito valiosas, digamos assim, nessa colocação. E uma coisa que eu queria retornar era ver se esse empenho que eu senti da sua parte, muito grande, para que não se deixe perder a oportunidade daquilo que está à disposição, digamos, dos municípios, para que possam esses municípios aproveitar, não é? Que nem sempre essas oportunidades são tão grandes com um capital vultuoso que está à disposição para fazer alguma coisa. Eu não sei bem, queria enfatizar, digamos assim, se isso, a UPB, por exemplo, se tem sentido dessa necessidade de acordar os nossos administradores para que não deixe desaparecer uma verba que está à disposição. Eu tive já contato com a prefeita Quitéria, e tratamos desse e outros assuntos também, mas a UPB está atenta, está buscando informar permanentemente os gestores municipais com relação a essa matéria. Todos os órgãos estão tentando despertar essa consciência naqueles que ainda não estão conscientes. Na realidade, o prazo é exíguo, é muito difícil desde 2007 que a lei está vigindo, né? Então já nesses 6 anos de edição da lei, nós agora teremos que fazer o trabalho em 1 ano que não foi feito nos outros 6. Então, acredito que todos estão preocupados com isso. E aqueles poucos que ainda não estão começando, até por contato com os demais agentes, a UPB, a própria FUNASA, estão sendo contaminados por essa preocupação. Mas mais do que se preocupar, né, mais do que ser instado, mais do que ser responsabilizado, é importante, eu digo, se sentir responsável. E se sentir responsável vai em todas as dimensões da vida. Então o gestor público ele tem que entender, né, e perceber a oportunidade e a responsabilidade desse momento. A edição desses planos públicos em 1 ano é uma tarefa muito difícil, porque fazer um plano de gabinete é talvez fácil, mas fazer um plano alinhado com o PDDU, de acordo com o planejamento do seu município da região, é uma coisa bem mais difícil, porque demanda estudo. Então, a todos esses eu diria que corram, porque nós precisamos ter acesso a esses mais de 500 bilhões de reais. Eles não só representam a sobrevivência de boa parte dos municípios baianos, mas representam uma oportunidade de melhorar a qualidade de vida da nossa população. Então, juntamos tudo: necessidade, oportunidade, urgência, só precisamos agir. Senhor presidente, Marcos, amigo, eu iria lhe disponibilizar uns 2 minutos para que você pudesse fazer, digamos assim, um aconselhamento aí a todos os nossos habitantes da Bahia, do estado da Bahia, porque esse benefício é para toda a Bahia, né? E se teria alguma outra coisa que você gostasse de fazer. Mas acho que você foi muito preciso nesse seu final aí,
porque concitou a que as pessoas realmente executassem todos esses caminhos, esses viés que realmente estavam aí à disposição. Mas se tiver mais alguma outra coisa que você queira chamar a atenção, está à sua disposição. Eu agradeço, Luiz. Eu acho que eu poderia dizer o seguinte: qualquer um de nós, ele pode chegar e dizer: essa história eu já ouvi antes. Então, mas é verdade. Eu acho que nós já ouvimos todos muitas histórias. A vida é assim. Mas mesmo assim, eu tive a grata oportunidade de ver o prefeito de Bogotá falando, e eu posso dizer o seguinte, que é possível transformar, sim, a nossa sociedade e as nossas cidades, o local onde nós vivemos. E depende de cada um de nós. Eu acho que quando as audiências públicas estiverem sendo instaladas nos seus municípios, não deixem de ir. Não deixem de ir. Porque, não, mas isso o prefeito está chamando, isso é só uma conversa mole, às vezes as pessoas falam isso. Mas, senhores, naquele momento, nós estamos tendo contato com outros munícipes, né? Outras pessoas que moram na mesma cidade. Então, se está estabelecendo uma rede de relações e, posteriormente, se estabelecerá uma rede de cobranças. Então, se por acaso o gestor ele não se sente responsável, a sociedade, nós, os cidadãos, vamos instá-los a se sentirem responsáveis. E é só a união das pessoas que leva a isso. Então, o que eu conclamo a todos nós é que nós estejamos permanentemente trabalhando. O que é coletivo é assim mesmo, é coletivo. Se nós não cuidamos todos, quem cuidará? É de todos nós. Então, a cidade só melhora para todos quando todos estão comprometidos. Isso vale para cada um dos 417 municípios baianos. Então, eu desejo o melhor para todos, mas essa tarefa é de cada um. Ok. Muito obrigado. Por essa oportunidade. Muito mais obrigado, Luiz.